Vamos lá, galerinha. Vamos resolver mais uma questão como essa aí. Vamos lá? Olha só aí, pessoal. É uma questão bastante sugestiva. Boa noite aí para você. Boa noite para todos. Estamos aqui para resolver mais uma questão. E essa questão aqui foi do concurso do Alfa, famoso AFN, do Corpo Auxiliar dos Fuzileiros Navais, uma prova para segundo tenente, tá certo? Do Corpo de Fuzileiros Navais, uma questão que caiu em 2014. Vamos comigo aqui, vamos ver como é essa questão que caiu num concurso do quadro AFN da Marinha do Brasil. Valeu? Vamos lá? Olha só aí, pessoal. Diz assim: as medidas dos arcos X, Y e Z em graus são tais que x mais y mais z é igual a 13 graus. X mais 2y mais z é igual a π sobre 9 rad. E x mais y mais 2z é igual a π sobre 12 rad. Sabendo que alfa, símbolozinho ali, alfa, é igual a 2x mais z mais 5y, o seno de alfa vale... Pessoal, nós estamos aqui, né, uma questão como essa aqui, nós estamos diante da situação de arcos côngulos, onde nós temos as funções elementares, o seno, cosseno, tangente, cotangente, na circunferência, tá certo? Onde nós temos que saber muito essa parte introdutória da matemática que está relacionado com a circunferência, né? A trigonometria dentro da circunferência, tá certo? Então, nós iremos aqui para a questão. A questão diz, ó, vou pegar aqui o outro. A questão de as medidas dos arcos. Observe que os arcos aqui, eles são x, y e z em graus. São tais que o x mais y mais z é igual a 13 graus, certo? E x, 2y e z é igual a π sobre 9 rad. Pessoal, isso aqui, olha só. Vamos lá, pessoal. Imagine isso aqui sendo um círculo trigonométrico, certo? Círculo trigonométrico. Certo aí, pessoal? Olha só. Aqui 90 graus, aqui 90 graus, aqui 90 graus. Certo? Pessoal, aqui 0 graus, certo? Quer dizer, aqui 180 e aqui 0 grau. Perceba aqui, pessoal, olha só. Ele começando daqui, ó. E você começando a contar em graus no sentido anti-horário do relógio, se você subisse aqui, ó, você vem, completou. Chegou aqui, observe que isso aqui, ó, é o que? Um ângulo de 90 graus. A metade disso aqui é quanto? 45 graus. 45 graus. Andando, continuando andando, vamos continuar aqui, ó. Chegamos na outra metade, que é quanto? 45, 45. E assim sucessivamente. Isso aqui, pessoal, está relacionado com o ciclo trigonométrico, onde o seno na trigonometria, seno
é o cateto oposto dividido sobre a hipotenusa, certo? E o seno, nas razões trigonométricas, seno de 30, um exemplo, seno de 30. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tangente e nós temos a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 graus vale raiz de 3. O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Certo, pessoal? Então, determinando o seno num ciclo trigonométrico, você vai perceber se ele é tangente, se ele é cosseno, se ele é seno. Então, observando aqui, pessoal, trazendo aqui, vou apagar aqui. O que é que diz? Fazer aqui mais uma vez aqui, ó, o ciclo trigonométrico. Se ele tiver no primeiro quadrante, o seno, no primeiro quadrante aqui, ó, nesse quadrante aqui, o seno, no primeiro quadrante, ele vai ser positivo. Se ele cair aqui a numeração, tá certo? No segundo quadrante, ele vai ser positivo. Se ele cair no terceiro quadrante, ele vai ser negativo. Se ele cair no quarto quadrante, ele vai ser negativo, certo? Vamos observar aqui. Quando nós estamos falando de circunferência, estamos falando disso aqui, pessoal. 180 graus, 360 graus, certo? A metade, a meia volta aqui, 180. Completou a outra volta, 360, certo? O que vai acontecer? Imagine um ângulo de 60 graus. Como é que eu vou medir? O π, nas razões, no ciclo trigonométrico, o π, este valor aqui, ó, π, dividido por 3, um exemplo. Esse π, no ciclo trigonométrico, π, ele é igual a 180. 2π é igual a 360. Então, pessoal, se o π vale 180, π dividido por 3 vale quanto? 60 graus. Concordam? Então, 180 dividido por 3 dá quanto? 60 graus. Então, vamos andar aqui, ó. Olha, eu começo aqui no zero. Eu ando, até fazer um ângulo como? Um ângulo de 60 graus. Então, esse ponto aqui, marcado, ó, marcado, ele vai ser quanto? Π sobre 3, que é igual a quanto? 60 graus, certo? E nós iremos agora partir disso aqui, ó. Ele está falando aqui que numa circunferência, certo? O x, o y e o z, ele vale quanto? 13 graus, tá certo? Ele está falando também que o x mais 2y mais z são 3 pontos na circunferência, certo aí, pessoal? São 3 pontos na circunferência. Eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto na circunferência, eu tenho este ponto na circunferência. E ele quer saber este ponto na circunferência, quanto vale. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, tá certo? Nós iremos fazer o seguinte, vou apagar aqui, e nós iremos colocar
o x mais y mais z igual a 13 graus, o x mais 2y mais z igual a π sobre 9 rad, e x mais y mais 2z igual a π sobre 12. Vamos colocar como um sistema de equação, tá certo? Vamos lá, pessoal. Fazer isso aqui, tá certo? Vamos lá. Eu vou deixar isso aqui que vai ser importante, tá certo, meu povo? Então vamos lá. Apagando tudo isso aqui, vamos escrever esse primeiro aqui, ó. X mais y mais z, tudo isso é igual a 13. X mais 2y mais z, tudo isso é igual a π sobre 9 rad. E nós temos uma terceira informação aqui, ó, que o x é igual a y mais 2z, tudo isso é igual a π sobre 12 rad. Isso aqui é um sistema de equação, certo, pessoal? Pessoal, observa comigo, olha só, na matemática nós temos isso aqui, ó, π rad é igual a 180 graus, certo, pessoal? Então, se a gente quiser ver numa circunferência, quantos graus vale o ponto, nós temos que fazer essa razão, essa proporção aqui. Π rad é igual a 180. Então, quanto vale, pessoal, o π sobre 9? Ó, se π é igual a 180, π sobre 9 vale quanto? Vale 20. Por quê? Se eu fizer isso aqui, ó, eu sei que π rad é igual a 180, o π rad, olha, o π rad sobre 9 vale quanto? Se π rad é 180, π rad é 180 graus, sobre 9 vai dar quanto? 20 graus. Belezinha? Então, no lugar de π rad ali, ó, aqui eu vou colocar quanto? 20 graus. Beleza? Então, eu vou apagar aqui, certo? E vou colocar quanto? 20 graus. Aqui é 13 graus, certo? Agora, vamos solucionar isso aqui. Π rad sobre 12. Eu sei que π rad é igual a 180 graus. Então, o π rad sobre 12 vale quanto, pessoal? Meio pelos extremos, né, pessoal? Olha só. Olha só. X vezes 1 vai dar x, certo? E o π sobre 180 vai dar quanto? 180 sobre 12. Fazendo isso aí, vamos encontrar 15 graus, certo? Então, pessoal, no lugar de π sobre 12... Então, meu povo, no lugar de π... Então, ali, pessoal, no lugar de π sobre 12, eu vou colocar quantos graus? Vou colocar 15 graus, tá certo? Então, aqui eu vou acender aqui um pouco, certo? Nós temos que ganhar tempo, tá certo? Então, vamos lá. Apagando aqui, ó, e apagando esse resultado aqui. Vou colocar quanto aqui? 15 graus. O que foi que eu fiz?
eu transformei, tá certo? O que era em o graus, o pi rad, tá certo? Que estava escrito em pi radianos num ciclo trigonométrico, e eu converti em graus, porque o primeiro valor que ele dá é em graus, e o restante está em pi rad, ou seja, em pi radianos, que está relacionado com a circunferência, tá certo? Π é igual a 180, 2π, ou seja, 2 vezes π é igual a 360. Na primeira volta do ciclo, meia volta, tá certo? Ele dá quanta, ele faz quantos graus? 180. Se ele der duas voltas, uma volta, duas voltas, ele dá 360, tá certo? Ele faz uma volta completa. Meia volta ele faz, tá certo? 180. Uma volta completa, tá certo? Girando o disco todo, ele faz 360. Eu transformei π sobre 9 rad, que dá igual a 20 graus, e transformei o π sobre 12 rad, que dá quanto? 15 graus. Ficamos com um sistema de equações do primeiro grau. Tá certo, pessoal? O que é que eu vou fazer aqui, nesse sisteminha aqui, para a gente ganhar tempo aqui? Olha só, pessoal. Perceba, tá bom? Perceba. Eu vou isolar essa primeira equação aqui, ó. Isolar o x. Vou isolar x. Como? Colocar o x em evidência. Vou repetir o 13 graus. Olha só. Mais z mais y. Passa para o outro lado como menos y. Mais z passa para o outro lado como menos z. Tá certo aí, pessoal? Então, eu vou pegar agora essa segunda equação aqui, ó. Vamos pegar a segunda equação aqui. Colocar abaixo desse x aqui. X mais 2y mais z. Tudo isso é igual a 20 graus. Olha só, pessoal. Olha só. Olha só que interessante. O x é quanto? É 13 graus menos y menos z. Vou substituir aqui nessa segunda equação. X é quanto? 13, certo? X é quanto? X é igual a 13 menos y menos z mais 2y mais z. Tudo isso é igual a quanto, pessoal? 20 graus. Olha só, eu tenho menos z com mais z, são simétricos, corto. Tá certo? O que é que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Olha só, eu tenho 13 graus menos x com menos y com mais 2y. Fica quanto? Fica mais y. Tudo isso é igual a quanto? 20 graus. Percebeu ali, pessoal? Então aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Y é igual a 20 menos 13 graus. Percebeu aí, pessoal? Então, o meu y é quanto? Y é igual a 7 graus. Então, eu já tenho o valor de y. Vou escrever o y aqui, ó. Certo? Y vale 7. Não vamos esquecer. Certo? Colocar aqui. Y é igual a 7 graus. Já encontramos o primeiro valor. Certo? Então agora nós podemos já escrever aqui, ó, pegar essa terceira equação aqui, ó. Essa terceira equação aqui. Certo? Se pegamos já a segunda, vamos pegar agora essa terceira equaçãozinha aqui, ó. Vou apagar aqui e vou deixar esse x, tá certo? Eu sei que o y vale 7. Vou apagar aqui essa resolução. Apagando aqui.
Vamos lá, meu povo. Pegar essa aqui, ó. Esse sisteminha, essa equação aqui, ó. X mais Y mais 2E. Tudo isso é igual a 15 graus. Certo, pessoal? Eu sei, pessoal, quem é X. X é 13 menos Y menos E. Certo? E eu tenho Y também, pessoal. Já tenho Y ali que vale 7. Então, no lugar de X eu vou colocar quanto? Vou colocar isso aqui tudo, ó. No lugar de X, 13 menos Y, certo? Tá certo, pessoal? Menos. Então, nós temos aqui menos E mais Y mais 2 vezes E. Tudo isso é igual a 15 graus. Certo, pessoal? Y, eu corto, ó, mais Y com menos Y eu corto, certo? Eu tenho aqui, pessoal, agora, eu tenho 13 graus, mais 2 menos E, mais 2E, 2E, tudo isso igual a quanto, pessoal? A 15, certo? Tudo isso igual a quanto? A 15. Olha só, menos E com mais 2E ficam com Z. Tudo isso é igual a quanto? A 15 graus mais 13. Vem para cá como menos 13 graus. O Z é igual a quanto? 15 menos 13 fica 2 graus. Então eu já sei que o Y vale 7 e o meu Z vale 2 e 2 graus. Qualquer um agora eu posso pegar, qualquer uma aqui eu posso pegar que vou achar que é o meu X. Valeu? Estou apagando aqui, certo? Rapidamente. Não é difícil, tá certo? Vou pegar essa aqui, ó, X. Então, o X vai ser igual a 13 graus menos Y. Quem é Y? É 7 graus. Menos Z. Quem é Z? 2 graus. X é igual a 13 menos 7 com menos 2. Fica quanto, pessoal? Menos 9 graus. Então, X é igual a 13 menos 9, 4 graus. Encontramos, pessoal, aqui, olha só, as medidas dos arcos X, Y e Z em graus. Encontramos X em graus, 4 graus, Y em graus, 7 graus, Z em graus, 2 graus. Encontramos, então, ó, aqui, 4, 7 e 2 em graus são tais que, se eu fizer a soma de X mais Y mais Z, tem que dar 13 graus. E ele diz que se eu pegar o X mais 2Y mais Z, vai dar quanto? 20 graus. Por que é 20 graus? Porque π rad vale 180 no ciclo trigonométrico. Então, 180 menos dividido por 9, 20 graus, certo? X mais Y mais 2Z é igual a π rad sobre 12, que é 15 graus, tá certo? Então, ele quer saber agora essa expressãozinha aqui, pessoal, olha só. Ele quer saber a alfa. O que é 2x mais z mais 5y? Se nós temos o y, vou substituir ali. Se eu tenho o z, vou substituir aqui. Se eu tenho já o x, vou substituir aqui. Tá certo? Vamos agora só fazer a substituição. Valeu? Vamos apagar aqui, certo? Já sabemos quais são os valores de cada incógnita. Vamos lá. Ele quer saber agora isso aqui, alfa, certo? Vou apagar aqui, ó, para dar mais espaço, certo, pessoal? Vamos lá, meu povo. Ele quer saber alfa. Olha só, alfa é igual a 2x
mais Z mais 5Y. Alfa vai ser igual 2x. O x que nós encontramos era valor 4. 2 vezes 4 mais o Z é 2 graus, mais 5 vezes 7y. Alfa vale quanto, pessoal? 2 vezes 4, 8 graus, mais 2 graus, mais 35 graus. Alfa é igual 2 com 8, 10, mais 35. Então, alfa, pessoal, vale quanto? 45 graus. Ainda não é a resposta. Por quê? As medidas dos arcos x, y e z em graus são tais que x mais y mais z é igual a 13 graus. X mais 2y mais z é igual a π rad sobre 9 dividido por 9, que dá 20 graus. E ali dá 15 graus, certo? 180 dividido por 12. Π no ciclo trigonométrico vale 180, certo? Ele quer saber, sabendo que o alfa, 2x mais z mais 5y, o seno de alfa, ou seja, alfa é quanto? 45. Quer saber o quê? O seno de alfa. Então, pessoal, qual é o seno de 45 graus? O seno de 45 graus, pessoal, vamos lá, né? Vamos lá. Isso aqui, agora temos que saber o quê? As razões trigonométricas. Valeu, pessoal? Temos que saber agora as razões trigonométricas. Como é isso? Como é isso, Rodrigo? Vamos lá. Olha só. O seno de 30 vale 1 sobre 2. Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, de 60, vale raiz de 3 sobre 2. Ele quer saber o quê? O seno de alfa, que alfa era quanto? 45. Então, o seno de 45 graus vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Nossa resposta, raiz de 2 sobre 2. E se ele pedisse o cosseno de um número, ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Se ele quisesse o cosseno de 45, é o mesmo valor do seno, raiz de 2 sobre 2. Se ele quisesse o cosseno de 60 graus, é 1 sobre 2. Se ele quisesse a tangente de 30, tangente no ciclo trigonométrico, se ele quisesse a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Se ele quisesse a tangente de 45, seria 1. Se ele quisesse a tangente de 60, seria a raiz de 3. Então, pessoal, como ele quer o seno de alfa, e alfa que nós encontramos vale 45, então o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Isso, no final, resposta dessa questão do AFN, tá certo? Da Marinha do Brasil. Resposta, raiz de 2 sobre 2. Valeu, pessoal? Tamo junto. Essa foi uma das resoluções dessa questão aí, tá certo? Um pouco que envolve mais os ciclo trigonométrico, mas acredito que muita gente já viu isso, ou se não viu, temos que relembrar. Valeu? Estamos juntos, forte abraço aí a todos. Siga lá, tá certo? No nosso canal. Fala com os amigos aí. Estamos aí com mais essa questão aí, um pouco demorada, mas que envolve muitas práticas. Sistema de equação, ciclo trigonométrico, razões trigonométricas. Valeu?
Tamo junto.